Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa live com o meu convidado, o Hudson, e hoje o nosso tema é sobre paternidade. Elisete, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cristiano Marques. Boa noite. Eu acredito que é Daiane. Nome às vistas tá ruim. Boa noite, vamos aguardar. Ó, ele já entrou, já mandou solicitação. Joselaine. Boa noite, boa noite, boa noite. A paz, shalom a todos. Tudo bem? Boa noite. Tá todo mundo bem aí, ó. A Joselaine entrou. Boa noite, pessoal. Ótima noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem. Tá nervoso? Um pouco, né? Mas é normal, a gente fica nervoso mesmo, né? Não É, tem sim. jeito. Então vamos lá. Eu preparei uma introdução aqui. Vou fazer a leitura, você fica aí no azeite, ouve, tá? Pode ser, E pode já ser. vai pegando. Vamos fazer de conta que nós estamos numa sessão, que aí a gente fica super Na tranquilo. minha, na minha mente eu criei, foi isso mesmo. Isso, que a gente está numa sessão, né? Ó. Então, o nosso tema, né, Hudson, é sobre paternidade. E eu vou ler essa introdução aqui para vocês. O instinto é a linguagem mais primitiva da alma. Ele nos mostra como buscamos segurança, amor, pertencimento desde os primeiros momentos da vida. Quando a paternidade é ferida, aprendemos a sobreviver e não a confiar. O coração fica dividido, deseja intimidade e fusão, mas teme a rejeição. Quer pertencer, mas se afasta. Quer segurança, mas tenta controlar tudo sozinho. É exatamente isso que acontece quando os instintos estão desorganizados. O sexual busca intensidade, o autopreservação tenta manter controle, o social se retrai, mas quando encontramos Deus como Pai, algo profundo acontece. Os instintos começam a se alinhar, a alma aprende a confiar e o medo dá lugar à fé. A cura da paternidade não restaura apenas o coração, mas reorganiza a própria estrutura interna da nossa vida instintiva. E quando isso acontece, nossos instintos passam a nos servir, e não mais à dor, mas ao propósito. O espírito que você receberam não os torna escravos, mas filhos. Por meio dele, clamamos, Abba Pai. Romanos 8,15. É sobre isso, né? Aqui eu fiz a leitura e a introdução porque foi um dos temas, né, que nós trabalhamos durante o período da terapia, durante o acompanhamento de 7 meses que você fez. E eu lembro que quando você chegou para a terapia, mal você olhava nos meus olhos, todo ali acanhadinho, com maior Verdade. dificuldade de falar. E assim, e logo após, né, a gente ter todo o trabalho, aplicar ali todos os questionários e você começar a te entender e a compreender como a sua mente estava funcionando e o quanto que isso foi sendo assim libertador para você, eu acredito, porque cada sessão dava para perceber na expressão do seu rosto o quanto que você ficava surpreso por não ter esse conhecimento. Aí agora você pode se apresentar aí, pode falar, tá? E aí eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer, para a gente trabalhar dentro das perguntas. Você falou também que tem um versículo bíblico.
Então, fique à vontade. Sim. Eu andei procurando, também procurei, né? Em minhas orações e procurei em Efésios 6. Efésios 6 ao 6, do 1 até o 6. Vós, filhos, sede obedientes vossos pais e no Senhor, porque isto é justo. Honrar o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro, um dos mandamentos, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas crias com doutrina e admoestação, da admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus. Não está só falando somente sobre paz e sobre o mandamento, e sim sobre a obediência, né? Que eu também aprendi muito sobre a obediência, que não é algo que você faz o que você está sendo mandado. Você atendeu o pedido da pessoa, e sim algo que você vai fazer, fazer algo que você não concorda. Esse é o espírito da obediência, né? E é importante carregá-lo, porque também fala, a obediência sim traz uma promessa. E é essa promessa que é bom todos carregar, né, pessoal? Porque além de ser um mandamento, honrar o pai e a mãe, é maravilhoso você ver a alegria dos olhos dos seus pais por você estar fazendo algo para você mesmo, né? E durante esse tempo, o que eu pude aprender nessa minha experiência com a Sandra foi vai ser necessário você ter uma ótima conexão com seu pai terreno, porque o seu pai celestial, ele sim vai ficar até o final, né? E se você não é um bom pai, um bom filho ou um bom pai na terra, você acha que vai ser um bom filho no céu? É forma de um aprendizado. A gente está aprendendo a ser um bom filho ou ser um bom pai para que podemos servir como filho. Tudo só com um objetivo, tanto o pai quanto o filho. É tudo um objetivo só. E eu vou contar um pouquinho da minha história com meu pai, que, para quem não sabe, meu pai é um pastor da Assembleia, né? E foi difícil. Vou fazer a pergunta primeiro e aí você vai trazer a introdução. Pode ser. Gente, fala nos comentários se o vídeo tá bom, o som, se tá tudo bom, se tá dando tudo alguma. Eu tô tendo um retorno, não sei se é daqui do meu celular, tá? Deixa eu caçar aqui. A primeira pergunta, Hudson, aí você vai trazer, né, dentro dessa pergunta que aí você já vai entrar com a sua introdução e com a sua história. Ó, como você percebeu que a ferida do abandono influenciava a forma como você se relacionava com as pessoas à sua volta, com seus pais, né? Principalmente com seu pai, e com Deus? Na verdade, eu me senti surpreso. Porque para mim era algo muito simples, né? Era algo que eu falava, não, é só meu pai, né? Mas aí, né, nem ser só meu pai, havia uma conexão. Que sempre, para qualquer pessoa, né? Tem que ter uma conexão. E a Sandra abriu a minha mente do nada, ela fez uma pergunta para mim. Hudson, você está esperando seu pai fazer isso? Por que você não tenta ir? Porque ele também deve estar pensando igual você, esperando você ir até ele e você também está esperando ele vir até você. Eu falei, peraí, por que não? Aí eu passei tempo pensando. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer?
Aí eu comecei a citar Deus nas coisas. Né? Eu falei assim, Deus é Deus, é Deus. Aí eu acabei que reconhecendo que eu também não estava certinho, né? E a minha conexão com meu pai foi refeita novamente, digamos assim, porque eu pedi para Deus, refaça minha reconexão com meu pai, porque eu não queria isso para minha vida toda. Para quem não sabe, é um fardo pesado, bem pesado. E para quem carrega isso, larga esse fardo. Não é necessário carregar algo que não, você não vai poder consertar. Você só vai conseguir consertar recomeçando, fazendo algo novo, de uma forma nova. Se não deu certo, tenta novamente, né? E Para que aí depois entrava a você... questão da ferida, né, Hudson? Exatamente. A ferida do abandono, eu lembro que eu te perguntei, ô Hudson, você foi abandonado? Né? E aí vem aquela surpresa, porque assim, é um sentimento que desenvolveu em você, e essa ferida do abandono traz essa falta de conexão, porque é o medo de ter essa conexão com ele e o medo de perder, o medo de não ter, né, essa conexão depois. Então, assim, entender ali a hierarquia dos instintos, tudo fez a diferença, o quanto que eles estavam influenciando e bloqueando, né, a questão também do relacionamento de vocês. Por quê? O que a gente trabalhou na sessão foi a questão do ministério estar entre você e o seu pai, né? A gente hoje pode falar que é algo assim que você superou e que você, né, vivenciou, é uma experiência sua. Sim, de fato, né? Mas eu também não entendi no começo, né? Pensei, nossa, Deus, é muito sofrido. Não sei por que eu estou sofrendo com isso, eu estou quebrando cabeça com isso. Mas hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para chegar até onde eu estou hoje. Não falo. Eu falo em experiência, né? E eu também falo sobre espiritual. Porque depois que eu acabei consertando a minha aliança com meu pai, a minha aliança com Deus foi realmente renovada, digamos assim, né? Porque eu passei entre um ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses fora da igreja, e em um lugar onde não me pertencia, né? Mas eu estava lá. Todo mundo ao meu redor reconheceu que eu não era de lá, mas eu estava lá. E eu não ligava o que o povo pensava, né? Falava pra mim, nossa, você é filho de pastor e tá aqui. Eu falo, gente, eu sou filho de pastor, mas eu também sou humano, eu faço isso, eu sou erro também. Aí também fui muito julgado por isso. Julgamento é o que mais tem. E não deixe de se levar por isso, tá? Opinião dos outros, não. Foi aí que eu acabei me mudando de onde eu estava, que eu creio, que eu absolutamente certeza, né? Porque foi da vontade de Deus, foi necessário para me tá ajudando e aprendendo também. Porque eu creio que se eu não tivesse me mudando, eu estaria no mundo até hoje. E por que eu tô falando isso? É porque tudo foi só um sim que eu dei. Eu só falei um sim e tudo mudou. Um sim foi uma pregação que eu vi. Um sim pode mudar qualquer coisa. Qualquer coisa. Um sim seu faz um alvoroço. Algo extraordinário que você não vai conseguir explicar. E sobre o meu pai, quando eu falei com ele, quando eu coloquei para fora o que eu tinha para falar, para mim foi como se eu tivesse abandonando uma bagagem muito pesada. Me senti leve, realmente. E depois que eu fiz isso, que eu comecei a me afastar do mundo e voltar para a igreja,
eu senti a presença de Deus voltando para mim, né? É algo forte falar isso, sim. Porque eu senti que ela tinha saído de mim. Eu sabia que eu estava sendo protegido por algo, mas eu sabia que esse algo estava no meu lado, não em mim. E saber disso, meu filho, é horrível, né? Porque você ser uma pessoa que tava na igreja, sabe de tudo sobre Deus e tá onde não te pertence, é uma coisa surreal, é horrível. Aí, voltando à minha história que eu tava falando, eu me mudei para cá, e para João Molevade, aceitei Jesus em julho, algumas semanas no começo de junho, e falei, meu Deus, seja feita a tua vontade, né? Porque foi o dia, para que vocês, foi o dia que eu senti a presença voltando em mim, porque eu estava simplesmente andando do meu trabalho até a minha casa. Eu vinha andando, do nada eu comecei a colocar um louvor e estou escutando e falei, não, hoje eu tô meio estranho. E comecei a chorar. Não cheguei em casa, eu comecei a chorar antes de chegar em casa. E assim eu prossegui, tô vindo. Chegando em casa, que eu sentei na mesa, eu falei, eu não tô bem. Eu saí, vim pro quarto, falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu comecei a chorar, mais ainda, mais chorando que eu já tava. Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu acabei sentando lá de fora do meu quarto, eu caí, sentei, fiquei por lá mesmo. A minha irmã, sem entender nada, falou comigo, Uts, o que está acontecendo? Está passando mal? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não consegui não falar nada, absolutamente nada. A única coisa que saiu foi, eu quero voltar para Jesus. E foi mais uma das frases que mudou minha vida, né? E tudo que eu bastei dizer foi um sim e reconciliamento com meu pai. Quando eu renovei minha aliança com meu pai, disse sim para Jesus, tudo mudou. É o que Eu você senti. leu em Efésios, né? Que assim, Exatamente. curou o vínculo, curou a ferida ali, o que estava literalmente sendo o bloqueio entre você e seu pai terreno, era exatamente o que estava bloqueando você a ter um relacionamento com Deus. Eu falo que, igual, né, eu conversei com você, falei que o seu testemunho, ele é lindo, porque às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, né? Às vezes ainda há muito tabu. Se nós não curarmos o nosso vínculo com os nossos pais, colocar eles no lugar deles no nosso coração, infelizmente, isso vai sim ter um impacto muito grande no nosso relacionamento com Deus. Então, assim, às vezes as pessoas não acreditam nisso. Na área, algumas certas áreas da vida dela, ela tá bem. Mas às vezes ela se pergunta, poxa, mas por que eu não consigo mudar essa e essa área da minha vida? Então, assim, você está trazendo algo aqui que não é uma história aleatória. Você está contando a sua experiência, o que você viveu, o que você passou, né? Com todo o processo que você teve. Olha, você praticamente a gente fala assim, né? Simbolicamente falando, mas você nasceu num berço evangélico, né? Seu pai pastor, sua família toda dentro dessa, né? Dessa dinâmica espiritual. E mesmo assim você se via perdido. Mesmo você vindo desse meio, você estava com o sentimento de não pertencente. Realmente, né? Pelo fato de eu me sentir que eu não pertencia à família, foi algo que me machucou bastante, né? Uma das coisas que foi bem difícil de eu lidar foi eu entender que eu estava no lugar certo. E era preciso eu passar aquele momento para que hoje eu entendesse e poder ajudar quem precisa, né? Que é a minha forma de visão.
E, como a Sandra falou, é tudo à base de conexão. Em minhas palavras são assim, você tem que ter uma conexão para tudo. Aqui na Terra, a sua conexão pode ser de qualquer forma, né? Você pode tratar a pessoa mal, ruim, tanto faz. Mas aí é que tá. Como que vai estar a sua conexão com o Pai Celestial? É algo que você deve tratar muito bem. Muito, muito bem, com muito cuidado. Porque não é qualquer conexão. E vai por mim, não queira que a presença saia de você. Eu tive essa sensação e realmente eu não desejo ninguém, absolutamente ninguém. Porque foi como eu tivesse perdido tudo, absolutamente tudo, não me sobrado nada. E o que eu renovar minha aliança com meu pai ajudou nisso? Eu entender meu cargo como filho. Eu falei, peraí, eu tô no lugar, eu tô no momento, eu tô errado, eu tô errado. Eu reconheci, o meu reconhecimento do meu erro, eu tô errado. Eu vou voltar para onde eu estava e vou recomeçar. Vamos lá. Pessoal. Ai, pessoal, perdi a conexão com ele aqui. Vamos aguardar ele entrar de novo para a gente poder dar continuidade na live. É assim que acontece quando a gente vai falar de paternidade e identidade. O quanto que é importante. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ele entrar de novo. Enquanto ele entra, pessoal, vou conversando com vocês aqui, agradecendo quem está aqui na live com a gente. Estamos falando sobre paternidade e o quanto que é importante nós olharmos para os nossos, né, o nosso pai, a nossa mãe, o quanto que é importante a gente curar o vínculo com pai e mãe. Aceitar ele aqui de novo. Voltei. Houve um pequeno do nada, meu celular saiu da live. E Eu falei, assim. falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ele aqueceu, gente, a bomba aqueceu. Voltando ao que eu estava falando, no desespero eu até perdi o que eu estava falando. Mas Falando sobre o vínculo, né? O ter trabalhado. Uma coisa interessante também que você falou e que eu estava prestando atenção, no momento que você volta a ter intimidade com o seu pai, né? Seu pai terreno, esse movimento que você fez de não esperar seu pai vir se relacionar com você, sabe? Aquele movimento, né? Ah, vou esperar ele vir até a mim. Mas não, quando você foi até o seu pai, ter intimidade com o seu pai, conversar com ele, eu lembro que na sessão você chegou a trazer esse episódio, o quanto que
você estava emocionado no momento que você falou, assim, a gratificação que você estava tendo de ter feito esse momento com ele, de conversar com ele, e não mais de esperar ele vir conversar com você, né? E olha o quanto que isso traz para a gente. E o momento que você teve de buscar essa intimidade com ele, hoje você tem uma facilidade de ter intimidade com Deus. Né? Outro dia a gente estava conversando e você falou sobre isso, sobre essa intimidade que você tem hoje, de falar com Deus e na oração. Então, assim, é real. As pessoas, elas às vezes não entendem, mas é real. Porque quem nos ensina sobre o amor é os nossos pais. Então, se eu tenho algum problema, vamos dizer assim, com o meu pai ou com a minha mãe, eu estou literalmente bloqueando esse fluxo, né? Que é o que você acabou de ler aí em Efésios. Porque a própria palavra nos ensina, né? Honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, honrar pai e mãe. Então, às vezes, a gente quer amar a Deus, mas eu não quero honrar os meus pais. Não dá. Sim, também é importante lembrar que o quê? Você já não nasce sabendo nada. Não nasce sabendo absolutamente nada. E o fato de você ter um pai e uma mãe, você vai aprender a ser amado, a amar, aprender o respeito e como ser respeitado também. E é isso que é ser o filho. Eles vão te ensinar tudo que, se seu pai não for da igreja, não importa. Eles vão te ensinar de toda forma. Você vai aprender a ser um filho. Tudo que você precisa aprender a ser filho, se colocar no lugar de filho. Não tente sair desse cargo e pegar um que não te pertence, um que não é seu. E como eu estava falando, você aprender a ser um filho é muito importante, porque no tempo que seu pai está te ensinando a ser um filho, ele vai também te ensinar a chegar mais perto de Deus. Aí que está o livre-arbítrio. Você vai escolher, você tem escolha. Você quer ou não quer. E você sabe a melhor escolha, você faz o que você quiser. Mas para nós que somos cristãos e que reconhecemos nosso Deus como Pai, e busque para que Ele também te reconheça como filho. E busque da maneira certa, sendo um filho. Porque é importante. E é isso aí que não podemos deixar de falar. Aprende a ser um filho, né? Para que você honre seus pais. Porque você pode ser honrado. Não só pelos seus pais terrenos, mas como seu pai celestial. Honrar não é dar bem material, não é entregar o que você tem para os seus pais, e sim dar de tudo para conquistar o que é seu, da forma certa, sem muita burocracia, sem guerra, sem nada. Isso sim é honrar. Você conquistar as suas coisas da maneira certa, você fazer as coisas da maneira certa, seguir a Jesus primeiramente, né? E seguir a sua vida. Porque dar um orgulho aos seus pais é a melhor coisa que tem. Você vê o brilho no olhar deles. E quando eu vejo isso, que eu realmente vejo, eu só não desabo porque dá uma de durão, né? Mas não tem como, a gente acaba se emocionando de vez em quando, né? Hoje você está dando orgulho num nível de consciência saudável, né, Hudson? Não de dívida. Não porque você tem uma dívida com seus pais. Porque essa dívida Jesus já pagou. Então, assim, você não deve nada aos seus pais e seus pais não te devem nada. Porque essa dívida, né, já foi paga através, né, de Jesus. E quando a gente entende isso, literalmente, o nosso caminhar com Cristo, ele vai mudar completamente.
no início da terapia, quando eu falava para você sobre pai, qual era o sentimento que vinha, Hudson? Ah, abandono, né? Ficar muito triste, né? Que eu falava assim, nossa, não sei nem o que eu vou falar do meu pai, né? E contar um pouquinho pra vocês. Na primeira, ela mesmo tá aí de prova. Quando ela falou sobre meu pai, a minha reação foi simplesmente essa aqui, ó. Não falei nada. Absolutamente nada. Aí, pouco tempo depois, ela perguntou isso pra mãe. Oh, mas eu falei tanto, mas eu falei tanto. Mas, assim, na minha mente, eu falei assim, cara, eu não consegui falar nada sobre o meu pai, mas a minha mãe eu não consigo nem parar de falar. E o que? Me machucava muito. Me corroía por dentro. Eu sentia um sentimento horrível. Cara, eu não sei nem o que eu vou falar do meu pai. O que eu vou trazer para a Sandra na próxima sessão? O que eu vou falar sobre meu pai? Eu não sei o que eu vou falar do meu pai. Eu não sei. Por quê? Eu não sei o que eu vou entregar para ela. E tem uma bendita carta. Eu escrevi uma bendita carta. Foi difícil, eu passei semanas, eu passei tempo. Falei, não, é só uma carta, Lúcio. É só uma carta, eu vou escrever ela. Depois que, antes de eu terminar a carta, eu estava com dificuldade. Eu falei para a Sandra, eu não vou conseguir fazer essa carta. Eu não sei o que eu faço, eu quero desistir de fazer a carta. Ela falou, não desiste não. Que eu fui lá, meti caneta nela e fiz. Aí depois ela veio e falou para mim, seu Hudson, você não vai entregar essa carta para seu pai. Aí eu falei, poxa, então para que eu estou escrevendo ela? Hoje eu sei o alívio que escrever uma carta me trouxe. Eu achei interessante quando você contou o processo da carta, porque assim, quando eu passei o exercício, né, para você escrever uma carta para o seu pai, né, você falou que foi, pegou ali o caderno, eu acho, a caneta, foi para debaixo de um pé de árvore, chegou lá, você Fui. tentava escrever a carta e não vinha nada. Você não sabia o que você ia escrever sobre o seu Vi um pai. branco, né? Vinha realmente vi um branco na minha mente. Eu falei, nossa, não sei nem como é que eu vou começar isso aqui. Aí, com bastante tempo, eu terminei a bendita carta. Aí vai lá e me pergunta, o que você fez com a carta? Queimei. Eu queimei a carta. Por quê? Não sei, eu só queimei. Eu queimei. Eu coloquei pra fora tudo que tinha pra falar, eu falei e queimei. E é algo que eu não falei passando ainda, né? Eu deixei Olha de a falar. surpresa, olha a Eu não surpresa. deixei de falar, mas tudo que eu escrevi na carta eu falei com meu pai. Sério, você não me falou, olha, tá vendo? Ó, Eu ainda não falei, tá ao vivo. eu contei, né, pro meu pai. Tudo que eu fiz, tudo que ele fez. É, E como entendeu? foi a experiência quando você falou para ele sobre a carta? O que você Ah, colocou na carta? eu não falei que eu tinha escrevido a carta pra ele, é uma surpresa pra ele também. Ah, Mas aí quando eu falei pra ele, na hora que eu terminei de falar, eu não tive nenhuma reação. Porque eu só falei. Meu pai nossa, mano. Meu pai é um cara forte. Meu pai é um cara forte, forte mesmo. Meu pai não expressa, não é de expressar muita emoção. Mas eu vi no olhar dele. Falei, caraca. E eu tava mal e ele também ficou. Eu sei disso. Mas assim, o alívio que foi falar pro meu pai o que eu fiz, o que eu passava, o que eu tinha na mente. Joguei, falei, fui falando. Aí
ele só simplesmente saiu. Mas eu poderia ter ficado muito triste. Eu não fiquei, porque foi a parte da terapia, eu não consegui olhar na cara da Sandra. Não conseguia falar. Sandra não queria. Eu olhava para ela assim, olhava para o tempo, ficava cá. Não tinha essa de olhar. Aí quando eu falei, nossa, a terapia tá me fazendo muito bem. Algo que eu não conseguia falar, que eu não conseguia expressar numa carta há muito tempo, com meu pai falei. Pessoalmente eu falei com meu pai. Me doeu. Doeu muito. Doeu muito. Que eu falar pra você. Nossa, esse velho vai mandar eu embora. Esse velho agora, não, ele vai me. Ele passou na minha mente, só que eu não deixei isso me dominar. Falei, não, falar, falei mesmo. E hoje eu sei o quão importante foi eu ter falado com ele. Porque a minha aliança com meu pai estava em jogo. Estava em jogo. Porque não era saudável. Eu vou falar pra você, eu não conseguia conversar muito com meu pai. Era. Eu ficava meio triste com isso, entendeu? O povo fala, nossa, eu me usava como exemplo, só que o exemplo não dava exemplo. E foi aonde eu comecei a observar. Eu falei, se eu sou uma pessoa que dá exemplo, eu tenho que ter um exemplo. Mas só que aí é que tá. Onde é que eu vou tirar esse exemplo? E hoje, o amor que eu tenho para meu pai não está escrito. Não está escrito mesmo. É, e isso também foi o quê? Foi o acesso, um dos acessos que eu tive para chegar ao Pai Celestial. Renovar a minha aliança com meu Pai terreno para que eu pudesse me posicionar como filho novamente, porque eu não estava no carro, eu estava num carro que não era meu, eu estava na posição que não era minha. Foi o que? Foi onde eu aprendi a me posicionar direito, de uma forma certa. E vou falar para vocês, foi difícil, foi muito difícil mesmo. Mas foi necessário, né? Porque às vezes as coisas difíceis é necessário, por mais que doa, por mais que seja chato, realmente, mas é necessário. Não para o hoje, mas sim pelo que vem depois, né? Sim, e se você tem um vínculo interrompido com o seu pai, você literalmente está confuso na sua identidade. Então, você vai ter uma certa dificuldade de entender quem você é. E aí, quando você está se relacionando em amizades, ou no relacionamento, ou você está em qualquer lugar, as pessoas começam a colocar rótulos em você, né? E você acaba aceitando aqueles rótulos, por quê? Se você não tem uma identidade firme, então você é o que as pessoas falam que você é. Então você é o rejeitado, você é o desviado, você é o bagunceiro, né? Você é o que se perdeu da família. A ovelha negra da família. Você é a ovelha negra da família. Você começa a aceitar os rótulos, os títulos que as pessoas começam a te dar. Por quê? Porque você não tem a sua identidade firme, né? A sua identidade consolidada ali. E o momento que você resgatou a sua identidade de filho, hoje, literalmente, você tem outro posicionamento. Hoje você sabe quem você é. Né? Você hoje reconhece a sua identidade de filho. É algo que não podemos deixar de falar. É aí que está a questão do posicionamento, né? De voltar para a sua posição como filho. Você ser a ovelha negra da família não é o seu lugar. O seu lugar é junto ao rebanho, ou seja, o seu lugar é junto à sua família, não fora. E algo que eu não vou deixar de falar aqui foi o fato do meu pai aceitar eu sair da igreja. Muitos, eu sei disso, que muitos chegaram e falaram para ele, Jair, não deixa ele não, segura ele. Né? Eu sei que meu pai queria me segurar.
Mas ali ele falou, não, eu vou deixar ele ir. Eu vou deixar ele ir. Isso já me deixou bem. Eu vou falar a verdade pra você, meu pai me deixar aí, me deixou, me fez bem. Por quê? Ele não ouviu a opinião dos outros, porque se ele tivesse ouvido a opinião dos outros, ia ser pior. Eu falo pra vocês. Ia ser É bem um homem pior. sábio, né, Hudson? É uma pior. Ia ser, eu não sabia nem o que eu ia fazer, mas ia ser pior, eu falo mesmo, né? Porque algo que doía bastante em mim era as pessoas falarem pro meu pai alguma coisa que eu não nunca fiz, entendeu? Mas o que me deixava melhor é quando ele vinha me perguntar, Lutz, você fez isso? Foi aí que eu falei, nossa, ele realmente confia em mim. Tudo que eu coloquei na minha cabeça sobre meu pai, sobre não ser isso, ele não. Eu falei, eu acho que eu não tô na família certa. Eu voltei pro meu lugar. Espera aí. Ele tá me perguntando, eu me surpreendi. Ele resolveu não. Ele resolveu não poder estar escutando a opinião dos outros só para me ouvir. E quando ele me ouviu falar, quando eu falei, eu fiquei surpreendido, porque eu não esperava. Ele simplesmente ele tem a mania dele de sair calado. Mas hoje eu ver meu pai aqui, quando ele vem às reuniões, ver minha mãe, ver todo mundo aqui. Teve um dia que eu tava aqui, se ele tá na live, eu não sei, mas se ele entrar, não tem problema não. Ele veio aqui, aí eu vim almoçar, tava em casa de boa, e ele tava aqui. Aí ele saiu da sala, que ele escutou chegando, já foi lá, me deu um abraço. Mas eu vou falar pra você, ô abracinho, viu? Aí eu escutei no fundo, eu te amo. É, realmente isso foi algo que mexeu comigo. Só que naquele momento eu me segurei, né? Aí eu falei, meu Deus, ele falou que me ama. E eu não estava na igreja, eu não tinha voltado para a igreja ainda, né? Ele falou que me ama. Só que eu já tava me sentindo assim, o filho. Eu tava voltando pro lugar. Filho, eu sou filho, né? Eu sou filho e nada vai tirar isso. Aí quando eu tava voltando, eu comecei a chorar de novo. Falei, nossa, eu tenho um pai que me ama. Se você nunca escutou um eu te amo do seu pai, se você nunca amou, nunca falou eu amo, eu te amo pro seu pai, fala. Se ele não falar para você, você fala. Fala. Você vai ver. Não, não vai precisar de muita coisa. Um eu te amo é uma frase. Como é que eu vou falar? Uma frase muito forte. A Acaba assim. Joselaine falou que o pastor Rogério também escreveu aqui, é live cheias de aprendizado. Jesus continue abençoando vocês. Eu até digitei aqui, amigo, obrigada, pastor. É muito importante quando vocês participam da live com a gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, Pode porque mandar. Pode mandar bala. o objetivo da live é trazer aqui para vocês o testemunho, né? O Hudson passou por 7 meses com a terapia, né? Fazendo a terapia comigo. Foi um processo doloroso, né, Hudson? Mas você venceu e hoje você tem essa completude, hoje você literalmente está aí firme na presença do Senhor, né? E uma coisa assim, que hoje você entende como a sua mente funciona, né? E isso é fundamental. E hoje você está num processo contínuo com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, né? E a sua irmã também escreveu aqui, ó, Deus abençoe, meu irmão. É lindo ver o seu amadurecimento, a forma que Deus está trabalhando na sua vida. Tô Foi a respondendo aqui. Josiane. Tô Foi a respondendo Josiane. aqui.
primeiramente eu quero agradecer a vocês, né? Porque não seria possível sem um apoio, né? Porque eu realmente estou muito nervoso, gente. Tô nervoso com live, tô nervoso tô nervoso. Mas eu tô bem e e tudo que vocês me disseram, tudo que vocês falaram, agora eu tô lendo por aqui, tá? É, realmente me deixa feliz. Ver a minha Eu família, quero não somente a minha família, né? Mas pessoas também, outras pessoas também dizendo isso, me deixa satisfeito por fazer isso. Porque eu nunca fiz uma live falando sobre mim, sobre as coisas, mas me deixa assim satisfeito por isso. E agradeço vocês muito, muito mesmo, tá? E que Deus abençoe todos nós, porque juntos estamos somente em busca de um propósito. Ô, Hudson, outro ponto importante que eu quero que você faça aqui, ó, uma outra pergunta. Durante o processo, notamos que seus instintos estavam desorganizados. Você buscava conexão intensa, mas ao mesmo tempo se fechava para vínculos. Como foi perceber essa dinâmica dentro de você? Ah, hum, Quando eu entendi isso aí, foi mais trabalhoso ainda. Deus me mandou gente. Tipo assim, vamos começar a trabalhar no sei agora, meu filho. Deus foi mandando gente. Eu falei, nossa, vai me jogar no meio de gente, eu não tô afim, não quero isso aí, entendeu? Eu não tô convencido de ter que lidar com mais de uma pessoa. Aí o que ele me faz? Me joga no meio de muita pessoa. Realmente foi muita pessoa que já entrou na minha vida depois que eu cheguei aqui, viu? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, peraí, se foi Deus que me trouxe aqui, vou deixar acontecer. Por mais que seja difícil, eu vou meter a cara nisso aqui mesmo. Aí eu fui entendendo e aprendendo com pessoas, né? Fui reconhecendo que tá em grupo não é uma coisa, nossa, é chato ter que conversar com muita gente. Não é. Eu aprendi com muita gente, muita mesmo. A minha turma hoje, o prazer que eu tenho é estar em uma turma, né? Porque com eles eu aprendo e também ensino. Porque eu passo o meu conhecimento e eles passam o conhecimento dele. Qualquer pessoa, né? É, tanto com a igreja também, me disponibilizou muito estar em grupo. Entrei em um grupo da igreja, né? E isso sim é uma ótima conexão que eu tenho, né? As pessoas já me tratam excelente e é isso que eu quero. Não precisa assim ser muita gente. O pouco que tem é do pouco que começa. Foi difícil para mim. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ter conversar com muitas pessoas. E foi tudo ao contrário. Devagarzinho, devagarzinho, eu fui chegando aos poucos. Aí eu me adaptei. Aí agora é igual que ela faz, agora não quer sair mais não. É Porque porque assim, você ainda continua com essa intensidade por causa do seu instinto sim, de conexão ser o dominante. Mas hoje você já consegue compreender e ter o equilíbrio desses instintos. Nós trabalhamos o seu instinto social, que era o instinto que estava ali congelado, reprimido, que era onde você tinha os traumas, né? é o que ficava lá embaixo, né? Aí vinha a dificuldade de você socializar. É tanto que eu lembro que eu sempre perguntava a você na sessão em relação aos seus amigos. Então, você tinha facilidade de conectar com essa intensidade, essa conexão intensa com os seus amigos. Mas o estar na igreja ou em uma reunião familiar era algo assim que o seu inconsciente trazia para você que era perigoso. Era ameaçador. Você está num grupo familiar.
realmente foi algo difícil para mim, né? Eu entendi que é necessário poder estar em grupo com as pessoas. Foi difícil. E ainda é, né? Dependendo das pessoas que eu estiverem, a minha conexão até falha. Eu fico sem saber o que eu faço, dá um branco na mente. Eu falo, não, vai começar tudo de novo. Mas aí eu lembro, calma, vou respirar aqui um bocado. Lembro de quem eu sou, lembro o que eu vim, o que eu fui fazer ali e volto ao posto de novo. Ou seja, o importante não é quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você levanta. Porque os Se seus levanta, instintos estão aí, né, Hudson? A gente não exatamente, arrancou, não vai nós ter não como. arrancamos os seus instintos. Não vou tirar na marra. Eu não vou falar, eu vou arrancar essa coisa ali. Não vou. Ou seja, eu vou morrer com isso. Agora, não é necessário você morrer com isso te dominando. Exatamente. Hoje os instintos estão, eles estão sendo controlados pelo Espírito Santo. Por quê? Nós estamos falando dos nossos instintos primitivos. Então, quando a gente fala de instinto, é algo que nós precisamos alinhar eles com o céu. Eles não podem ser, eu não posso ser escrava dos meus instintos. E é uma coisa que eu sempre falo na sessão, né? Você me ouviu falar muito isso, os meus clientes ouvem muito eu falar sobre essa questão. Trazer a sua consciência sobre a hierarquia dos seus instintos te ajuda a entender o porquê que você tem certos comportamentos e porquê que você tem certas reações. Por exemplo, a questão que a gente trabalhou em você foi a falta de pertencimento, né? Família para você representava abandono. É igual o que eu te perguntei. Quando o seu inconsciente, literalmente, a gente estava falando sobre família, trazia abandono. Falar sobre igreja para você era um local de abandono, por quê? Aquela criança ali, o Hudson, a gente trabalhou muito isso, né? A sua criança interior. O Hudson, de 5 anos, ele não entendia que o pai precisava ir cuidar do seu ministério, pregar. Aí a criança pensa assim, poxa, meu pai, eu lembro que eu te fiz essa pergunta, Hudson, o que mais você queria do seu pai? Olha, um sonho de uma criança, jogar bola, né? E ali o seu pai estava ali cuidando da obra, né? Cuidando ali do chamado dele, mas aquela criança de 5 anos não entendia isso. E então, assim, ela ainda esperava que o pai viesse literalmente atender a necessidade dela. Então, quando você entendeu e se você passou a atender a sua necessidade, você para de esperar porque hoje você já é um adulto. Não quer dizer que você não pode um dia ir chamar seu pai para ir para um campo e jogar bola com você. Não deixou de ser sonho, não, tá? Pois é. Hoje você, com consciência, você pode chegar e falar, velho, vamos jogar uma bola porque eu Eu, preciso. vamos conversar nós dois, só que da maneira diferente. Eu, o senhor e eu. Tipo assim, para muitos eu falo assim, não, jogar bola. Pastor joga bola, gente. Aí já não vou nem conversar, vou nem comentar sobre esse assunto, tá? Não vou nem comentar. Não é meu pai ainda, é meu pai. Comigo é meu pai. Se você acha que não pode, comigo ele vai poder, que ele é meu pai também. Mas eu ainda vou chamar ele pra jogar uma bolinha, mas eu vou levar ele, não vou jogar bola. E algo que a Sandra falou mesmo aí foi sobre a minha criança interior, né? Que foi uma parte difícil também, né? Até eu entender tudo, até eu me conectar com a minha criança interior. Porque se vocês pudessem ver como ela se sentia, filho do céu, eu chorava só de poder acolher ela. E ela também chorava muito, vivia chorando.
E isso me machucava mais como adulto. Até que eu aprendi a acolher a minha criança interior e cuidar dela. É um jogo de mão. Você vem dar sua mão, você vem, puxou, cuidou, acabou. É só cuidar, né? Nossa, mas você deve estar doido. Ter sua criança que já passou, você está pensando em sua criança ainda. É porque existe a criança interior dentro de nós. Até você só basta você se conectar com ela, né? E pra mim, eu falei, eu não boto fé que eu vou conectar com criança interior minha, não. Quando a Sandra me falou, né? Falei assim, nossa, já vem outra, mexer com criança interior. Eu me sinto criança até hoje. Não hoje, tá? Hoje não um pouco, né? Porque eu tenho que divertir a família. Sim, mas Mas, hoje você sabe, hoje você consegue entender o momento que essa criança ela pode vir brincar, trazer alegria. Mas hoje também você já consegue se conectar com a sua parte adulta, né? Eu lembro que eu te fiz uma pergunta assim, ô Hudson, você teria coragem de entrar no navio com a sua criança de 5 anos oh, dó. e ela na direção do navio? Ah, minha filha, nem... eu ia beber muita água, viu? Ai, ai, ai. Depois que a Sandra falou no navio aí, depois que eu entreguei meu barco, eu falei assim, Jesus, o senhor tá aqui, eu lá. O senhor controla e eu vou no controle. Eu disse, o senhor vai mexendo aí que eu vou. Foi tudo mudando aos poucos. Eu não, eu falo pra você, eu não colocava fé em terapia. Eu fiz a primeira vez, e assim que eu desliguei, eu pensei comigo, vou fazer terapia é nada. Eu só fazer hoje, vou sumir. A Sandra me conhece já tem muito tempo, mas independente, eu falei, eu não quero nem ver ela mais não. Fui. Aí eu falei com meu amigo um dia, falei assim, ó, eu fui fazer um teste de terapia aí, vou mexer com esse trem mais não. Então foi bom não. Eu senti que Deus falou com ele nesse momento, né? Ele não tá na igreja, né? Mas Deus também usa. Ainda, não tá na igreja ainda, tá? Não sei se tá on, mas não tá ainda, né? Não jogando em direto. Mas aí, ele pode até não lembrar, mas eu não esqueço disso não. Ele falou pra mim, Hudson, dá uma oportunidade nisso aí, cara. Talvez essa seja uma das chaves para você voltar para a igreja. Eu falei, oxe, o que deu nesse menino? Eu não entendi, não. O que aconteceu com ele? Do nada ele tá me falando isso. Aí o que ele me falou ficou na mente. Eu falei, não, agora eu tô mal, cara. Eu falei, eu tô mal agora, o que eu vou fazer? Aí passou a semana, eu falei assim, nossa, Deus, tá chegando outro dia. Será que eu faço essa terapia mesmo? Aí minha mãe perguntou, e aí, Hudson, como é que foi? Você gostou lá? Você vai fazer de novo? Eu falei, não, eu vou, mãe, eu vou fazer. Aí eu falei, depois eu não parei mais não. Eu fui, seguindo. Até inteirar os 7 meses. Ah, Hudson, por que você parou? Sandra falou que tá enjoada. Eu sei, não. Foi porque eu me vi. Eu realmente falei, nossa Deus, eu tô me sentindo tão bem, tão bem. Aí ela falou pra mim uma vez, eu não quero te dar alta, eu quero que você se autoavalie para que você mesmo fale isso. Eu falei assim, não, isso é, meu maior medo era o quê? A Sandra está fora e nem olhar pra minha cara mais não. Eu falei assim, nossa, tô com medo de ser abandonado de novo. Aí nós tratamos essa parte também. Aí, depois de mais, acho que 2 ou 3 meses, acho que foi isso mesmo. Eu falei pra ela, ô Sandra, eu tô bem, eu vou parar por aqui. Foi algo que eu reconheci,
que eu estava bem, eu me senti bem. Eu já estava no meu cargo como filho, estava bem com os meus pais e o principal de tudo é eu estava com Deus. Me reconciliei, estava muito feliz, não me sentia mais aquela criança abandonada, sabendo que também a minha criança interior poderia tomar conta de mim novamente, mas eu sabia o que fazer para botar ela no lugar dela e eu no meu. E até mesmo se uma coisa que eu quero falar aqui já me incomodou o dia todo. Se você tem uma rixa, se você tem algo até do passado que o seu pai te falou, ou seu filho, ou o filho mesmo falou pro pai, perdoa. É, você não pode voltar lá no passado, falar, mas você pode cuidar do futuro, né? Preservar o seu futuro. Na verdade, a pessoa pode voltar, ela não pode mudar o passado. Verdade. Você não pode, o passado não define quem ela é. Ela pode dar um novo sentido para a vida dela, que é o que você fez, né? Você passou, você foi lá, resolveu o seu passado, você não jogou ele debaixo do tapete. Você simplesmente não olhou e falou assim: ah, passou, aconteceu, não tem jeito mais. Não. Você foi lá, enfrentou o seu passado, enfrentou a dor e você deu um novo sentido para ele, né? É, Pode continuar falando do perdão. perdoe, né? É algo importante também, porque mesmo você não sendo perdoado, a sua parte você já fez, que é perdoar. Não só para os seus pais, mas como o tema é paternidade, eu vou falar sobre paternidade. Isso aí fica para outra coisa. Mas perdoa os outros também, viu? Não vem com essa que fulano me machucou, fulano fez isso, fulano falou aquilo. Não. Perdoa. É importante perdoar. Mas voltando aqui, eu não sabia como é que eu ia perdoar meu pai, não, né? Falei, meu Deus do céu, vou perdoar esse velho? Não sei não, isso me machucou demais. Aí eu fiquei falando, eu não perdoar mesmo, eu vou ter que perdoar, né? É pecado se eu não perdoar ele, né? Aí até o que? Isso não tem muito tempo, não. Foi esse ano que eu realmente liberei o perdão pro meu pai. Difícil? Foi, tô te falando. Por mais que tenha bem tempo antes que a gente estava tratando isso, foi assim que eu liberei o perdão do meu pai. Estava num evento da igreja, conhecido como Jaboque. Não vou contar o que aconteceu não, viu, seus curiosos de plantão. Lá eu tive sim um encontro com Deus. Foi 2 semanas depois de eu ter me reconciliado, né? Foi o tempo perfeito para mim poder conversar com Jesus. Acertar as contas, digamos assim. Aí foi muito tempo só para liberar o perdão. Eu falei, meu Deus do céu, não sabia que liberar um perdão era tão difícil assim. Mas como eu te falei, é o passado, né? Você não pode voltar, mas pode resolver. Quando eu falei, eu perdoo você, meu pai. Ah, essa frase realmente mudou todo, todo o embaraço que estava na minha cabeça, né? Porque não bastava eu só voltar para a igreja. Eu tinha que resolver as contas, né? Para ter uma conexão saudável. Ou seja, resolva suas contas, perdoa, porque é necessário para uma aliança saudável. Tanto para tudo quanto é lado, né, gente? Não é só aliança com o pai. O importante fala um pouquinho, o importante, Hudson, o quanto
que você trabalhou a esfera da alma, que é as feridas, os traumas emocionais que você tinha, e essa conclusão, né, dessa parte da sua cura interior que você teve com o acompanhamento da igreja a qual você hoje faz parte, você é membro dela. Então, Sim, assim, sim. e eu consigo perceber isso, eu não lembro se eu comentei com você, mas o quanto que é importante ter ter essas duas esferas. Por exemplo, você estava sendo amparado dessas duas esferas, tanto das suas emoções, né, a esfera da alma, quanto do espírito. Porque esse momento aí desse retiro que você passou ali foi o quê? Foi um trabalhar a sua conexão com Deus Pai, né? Foi um trabalhar ali a sua conexão, a sua intimidade, literalmente com Deus. É o que eu falo, é a cura completa do Senhor na sua vida. Porque Ele te tirou, Ele começou a trabalhar em você, Ele tirou você do seu convívio, levou você para um ambiente separado, em uma comunidade. Olha você vem trabalhando o seu instinto social. E o nosso instinto social fala de paternidade. Ele tirou você, levou você para esse ambiente a qual para que você pudesse ali, literalmente trabalhar essa cura interior dentro de você, né? De uma forma trazendo para você assim completo. Então hoje você tem uma experiência tanto o quanto é importante a gente tratar a nossa alma, as emoções, quanto você também trabalhou o seu lado espiritual, né? Primeiramente, como eu falei, né, foi preciso eu trabalhar minha aliança com meu pai, que, ou seja, eu ter que resolver a minha situação com ele, para depois eu passar por uma etapa de experiências que não é sobre paternidade, né? Gostaria muito de falar, mas não é sobre paternidade. Talvez para um próximo episódio de lives, tá? Talvez, não sei. Mas foi um do foco principal. Meu pai, ele nunca me falou nada, né? Mas eu sentia que ele olhava e falava: Meu Deus, o que que meu filho vai fazer? O que que você vai fazer com ele? Eu creio, né? Meus pais em si, eu creio que nenhum deles iria ficava sem orar por mim. Porque um pai vê um filho perdido num lugar onde não pertence a ele, o filho sabendo disso, estando lá, realmente machuca. E quando eu voltei para a igreja, ver o brilho no olhar dos meus pais, da minha família em si, né? Até quem não pertence à minha família, realmente assim, quando eu falo não pertence é porque não é de sangue, mas é a minha família, foi algo que me deixou muito feliz também, né? Porque eu sabia que aquelas pessoas estavam sim torcendo por mim. Porque elas viam algo que eu não via. Mas hoje eu estou vivendo o que elas estão vendo. E cada dia estamos crescendo, né? Ou seja, buscando cada dia ser melhor que o anterior. Amém. A gente já venceu aí 1 hora, né, de live. E eu quero deixar aqui para você, Hudson, que conselho ou reflexão você gostaria de compartilhar para quem também sente medo de confiar e se entregar ao amor do Pai? Me pegou desprevenido isso aí, né? Mas nós vamos dar um jeitinho. Igual eu te falei sobre o perdão, né? Perdão é um foco principal. Foco em perdoar e dar atenção também. E não importa se o primeiro passo for vir de você, porque talvez seja necessário ser assim. Porque da mesma maneira que você pensa em falar e esperar a pessoa vir até você, ela pode estar pensando o mesmo. Eu não vou até ela, vou esperar ela vir até mim. Aí você tá lá também, não, eu não vou até ele não, eu vou esperar ele vir até aqui. Porque já tô cansado.
Por mais cansado que você esteja, não desiste, não. Você falar, a melhor coisa é você ter uma boa conexão com seus pais, ter uma boa conexão com a família, uma boa conexão com amigos e assim vai por diante, né? Não deixe isso afetar você. O povo vão falar de você, mas perdoa eles. Vão inventar história, perdoa eles. Não vou entrar nesse assunto, mas perdoa. Perdoa, porque é necessário. Perdão que você liberar tá perfeito, né? Você não precisa, você perdoando não precisa, a pessoa não precisa perdoar você para você estar livre. Você já vai estar livre só perdoando. E o que eu tenho para dizer é só isso. Perdoe. É algo importante. E se você não entende hoje, você vai entender uma hora. Amém. E eu falo que quando eu perdoo, né? Quando eu curo o vínculo com os meus pais, a vida ela volta a fruir de uma forma assertiva, porque quando nós olhamos para os nossos pais e aceitamos e tomamos a vida que eles nos deram, literalmente a gente passa a assumir a responsabilidade da nossa vida. E aí a gente sai desse jugo, porque muitos estão presos literalmente dentro desse contexto, né? Ou eu estou sendo leal aos meus pais, uma dívida eterna pelo que eles fizeram comigo, ou eu literalmente estou culpando eles inconscientemente pelo fracasso que eu estou, ou frustração que eu estou vivendo na vida. Então, essa é uma reflexão que eu deixo para quem está aqui assistindo a live com nós, para quem vai assistir essa live depois. E já quero te agradecer, Hudson, pelo carinho, pela atenção, por ter aceitado participar da live, por trazer a sua experiência aqui ao vivo para as pessoas, para que elas, né, veja que realmente é possível você sair da terapia, não ficar dependente da terapia. Você deu aí um feedback excelente, que no início o seu medo era: a Sandra vai me abandonar? Então ali você reconheceu que a ferida do abandono ainda estava dominando. A gente fez mais um período de terapia e você reconheceu: não, agora eu estou preparado para caminhar sem terapia, né? Hoje você tem vínculo com o Espírito Santo. Hoje você não precisa de uma terapeuta. Você hoje tem literalmente a presença do Espírito Santo para te nutrir, para te trazer segurança e para ajudar você no seu dia a dia e no seu processo. Esse é o objetivo. Eu não quero ninguém dependente da terapia. Eu quero que as pessoas venham, mas que as pessoas aprendam a caminhar com a presença do Espírito Santo, não dependente da terapia. Então, muito obrigada, tá? Por ter aceitado aí participar da live. Eu creio sim, vai vir outras. Depois a gente pode programar uma live aí com as suas irmãs. Vai ser algo gostoso também, tá? Daqui a pouco, elas também. Agora, a próxima live vai ser com a Geisiele, já estou pronunciando aqui. Vai ser uma benção também. Vai ser uma maravilha também, porque ela também tem bastante, né, experiências para trazer e contar. E assim, eu estou muito feliz, tá? De poder estar fazendo essa live aqui, trazendo um fruto, né? Porque vocês, né? Você, a minha outra cliente, que eu já liberei também, que eu coloquei aí o feedback dela no meu Instagram, vocês são os frutos, né? Daquilo que o Senhor confiou a mim. Tá? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. E quero agradecer a Deus também, né? Por ter confiado essa missão tão de uma responsabilidade muito grande às minhas mãos. Que é cuidar das ovelhas dele. Também desde já quero agradecer a todos que estão na live, né, que vieram participar. Primeiramente, agradecer a Deus, é claro. E Sandra,
algo que eu tenho para te falar, é algo que eu vou representar só com uma palavra. É gratidão. Hoje eu sou muito grato por você participar de uma etapa da minha vida, por menos, mas por ter sido só 7 meses, você praticamente me ajudou a resolver minha vida. Algo que muitos, e até mesmo eu, via perdido, algo que eu mesmo já cheguei a falar, que eu estava sendo um fracassado, que eu já não ia valer mais nada. Você me ajudou a enxergar também, né? E é algo que eu também vi que Deus falou, Deus deixou isso acontecer, até mesmo eu senti que a presença já não estava mais em mim. Eu já senti que Deus deixou isso acontecer, mas Ele ainda cuidou de mim através de você, né? Porque quando você chegou, eu já não falei, meu Deus, isso não vai dar certo. E depois, até para falar para você que eu estava bem foi difícil, porque foi muito bom o tempo que a gente passou junto. Foi, apesar de ter sido difícil, de eu ter me procrastinado bastante, de eu ter falado, cara, eu não sei o que eu vou fazer na próxima sessão. Entrava em desespero algumas das vezes, né? Mas hoje eu sei que você me ajudou a subir vários degraus na minha vida, né? Agradeço muito a você hoje, muito mesmo, e que Deus possa te recompensar com maravilhas e que é a maneira dele usar você. Uma das maneiras, né, que eu creio que vão vir mais, porque o seu trabalho é um trabalho excepcional, não só falado por mim, mas por muitas pessoas que eu conheço e que eu já indiquei, porque é sim cuidar do seu emocional é importante. E Deus te enviou no momento certo, no tempo certo, porque Ele falou, tá na hora dele voltar o que ele era antes, né? Por mais que ele não tá tendo muito entendimento agora, ele foi me ajudando. E graças a você também, por ser uma pessoa cristã, ele te colocou no meu caminho. Hoje você me ajudou em muitos casos, né? Tanto como emocional quanto espiritual. Foi me dando as aulas, de sessão. Eu não sabia se eu estava na escolinha dominical, se eu estava na sessão terapia, né? Mas isso e é isso aí. Eu agradeço muito a você. E conte comigo sempre que precisar. Estou aqui. Não tem hora, não tem dia. É só falar, tá? E é isso aí. E o que eu tenho para te falar é deixar isso aí, gratidão. Sou grato por você, por tudo. Obrigada. Obrigada. Toda honra e toda glória é para o nosso, tá? Gratidão, Hudson. Muito, muito obrigada. E obrigada a todos que participaram da live, né? Uma gratidão também por vocês estarem aqui com nós e ter, né, deixado aí os comentários. Muito obrigada, gente. E que venham para a próxima live. Com Obrigada. certeza, né? Excelente Aguardando. noite para vocês. Que Deus possa abençoar todo mundo. Ótima noite para todos. E um ótimo resto da semana, né? A semana está começando ainda. Exatamente. Que Deus abençoe todos vocês e a semana de vocês, tá? E Amém. lembre-se, perdão. Amém, amém. Perdão, gente. Boa noite, Hudson. Tchau. Com Boa noite, Deus. com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém.